Então você que tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo em Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 21. Todos encontraram? Então, nos diz a palavra de Deus: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. E depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto está com ele a caminho do tribunal, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza, afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. Ouviste o que foi dito aos antigos, ou ouviste o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Essa palavra, às vezes, nos aterroriza, né, irmãos? Mas é o que Deus irá falar conosco nessa noite. Você pode tomar o seu assento nessa noite, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós chegamos diante de uma nova sessão no Sermão do Monte. E para que possamos compreender aquilo que Jesus irá falar agora nessa sessão, se faz necessário nós recapitularmos aquilo que ele disse outrora. Porque as afirmações que Jesus irá nos oferecer nesse instante, elas não estão desconectadas ou desligadas das afirmações anteriores. Ambas estão ligadas entre si. Na primeira semana, nós aprendemos com o irmão Bruno como o Senhor Jesus, ele descreve o cidadão do seu reino. Qual é a sua natureza? E na continuidade, nós vimos com o irmão Edson, qual a relação, posição e propósito que tem os cidadãos do reino de Deus com relação aos cidadãos do reino do mundo. São eles influenciadores ou são semelhantes? E o irmão Dorival nos ofereceu semana passada qual a relação de Cristo e do crente para com a lei de Deus. Lembrando que todos esses se basearam naquilo que o pregador Jesus nos ensinou. Ele é o pregador aqui e nós somos simplesmente, ou nós estamos simplesmente replicando e repetindo e esclarecendo seus ensinamentos. Por isso, queira Deus que todos nós recebamos tudo que será dito nessa noite como a palavra de Deus. Não vinda de homens, mas como vinda do próprio Deus, que todos nós possamos se prostrar diante de tais ensinamentos e recebamos com temor e com reverência. Visto que falemos um pouco daquilo que Jesus falou conosco nas semanas anteriores, vamos agora àquilo que ele irá tratar conosco nesse dia. Hoje nós iremos começar a falar, meus irmãos, a respeito da interpretação de Jesus sobre a lei de Deus. Em contraste com a interpretação dos escribas e fariseus, que vinham de uma longa e equivocada tradição, que fazia da lei
um mapa de preceitos capazes de, no fim de tudo, lhes dar a salvação. E Jesus veio dizer o seguinte: olha, vocês não interpretaram o mapa direito. Vocês estão interpretando o mapa de forma errada. E é por isso que vocês estão caindo no abismo. É por isso que vocês estão caindo ou estão indo em direção à perdição. Vocês são cegos guiando outros cegos. Lembra lá do que ele disse lá em Mateus capítulo 15? Então o propósito de Cristo, conforme nós vimos com o irmão Dorival, nunca foi de destruir a lei, como se tivesse algo de errado com ela, e sim dar a correta interpretação da lei. Lembra lá de Mateus capítulo 15, versículo 17 ao 20, onde Jesus Cristo diz: olha, não penseis que eu vim revogar a lei, não penseis que eu vim destruir a lei, eu não vim para isso, eu vim para cumpri-la. E digo mais, que nenhum i e nenhum tio da lei passará até que todas essas coisas se cumpram. Então o propósito de Cristo nunca foi de destruir a lei, mas sim de cumprir a lei. Mas o grande problema é que a tradição apenas permitiu que eles exteriorizassem o mandamento e se esquecesse que a transgressão começa no interior. A transgressão, ela não começa, irmãos, no ato externo, mas a transgressão, ela começa no interior. Então Cristo vem deixar bem claro que se a nossa justiça não exceder a desses falhos intérpretes da lei, se a nossa justiça não exceder em muito os escribas e os fariseus, se a nossa justiça não superar os homens de outrora, nós jamais veríamos o reino de Deus. E ainda mais, se a minha justiça não supera a justiça dos escribas e fariseus, isso é um símbolo de que eu não estou inserido no reino aqui na terra. Então Cristo nos convida a tomar para si a justiça do Senhor, que é superior à justiça dos escribas e dos fariseus. A justiça do Senhor supera, meus irmãos, a justiça dos escribas e fariseus. E então o Senhor Jesus começa a dar a sua interpretação de forma autoritativa, como quem tem autoridade. Olha, foi isso que os antigos vos disseram? Foi isso que os homens de outrora vos disseram? Eu, porém, o Cristo, vos digo. E assim então, o Senhor Jesus começa a sua explicação sobre alguns mandamentos da lei. Vejamos o versículo 21 então, para a gente começar a análise dessa noite. Versículo 21 nos diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Para começo de análise, há uma frase que aparece de forma repetida várias vezes em Mateus 5, e essa frase é o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos. E essa frase merece a nossa atenção de uma forma mais profunda. Essa sentença, ela se repete, aleluia. Essa sentença, ela se repete 6 vezes do versículo 21 ao versículo 48. E todas as vezes que ela aparece, ela quer dizer a mesma coisa. E se nós não assimilarmos muito bem o que ela quer dizer, o que ela significa, é bem provável que a gente não vai compreender o restante do texto. Eu quero defender aqui o pensamento de que Jesus não está dando um novo significado à lei, mas de que ele está dando a verdadeira interpretação à lei. Por isso, creio que todas as vezes que essa frase aparece, ouviste o que foi dito aos antigos, Jesus Cristo não está dizendo sobre aquilo que Moisés falou lá em Êxodo 20. Jesus Cristo não está falando aquilo que Moisés falou lá em Deuteronômio 5. Jesus Cristo está falando sobre aquilo que os antigos falaram a respeito desses textos. Para quem ainda não sabe, ou para quem ainda não está tão habituado, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5 são as 2 vezes que o decálogo, ou os 10 mandamentos, aparecem na Bíblia, aparecem lá no Antigo Testamento. Então, conforme muitos estudiosos acreditam, talvez a melhor forma de a gente entender o versículo 21 e essa frase, ouviste o que foi dito aos antigos, é ao invés de nós traduzirmos, ouviste o que foi dito aos antigos, nós traduzimos, ouviste o que foi dito
pelos antigos. Não é aquilo que os homens de outrora ouviram, mas sim aquilo que eles disseram. E para que fique bem claro, nas 6 vezes que essa sentença, ouviste o que foi dito pelos antigos, aparece, em nenhuma delas Jesus Cristo está contrariando a lei. Mas todas as vezes que essa sentença aparece, Jesus Cristo está contrariando o ensinamento equivocado de sua época. No decorrer a essa pronúncia, ouviste o que foi dito aos antigos, Jesus Cristo cita o 6º mandamento, que é: não matarás. E enfatiza a pena pela quebra desse princípio, que é tornar-se réu de juízo todo aquele que comete homicídio. E o que tem de errado com isso? De fato, matar era um grave problema. De fato, matar era um problema e contrariava a lei de Deus. E era a lei que sancionava esse princípio. O grande problema não estava na lei, mas sim na interpretação equivocada que os rabinos, os escribas e os fariseus tinham desse princípio. Pois para eles matar só era um grave problema se isso fosse feito em primeiro grau ou de forma literal. Ou seja, o irmão James pega uma arma e acaba assassinando uma pessoa, uma faca, qualquer coisa, e assassina o meu próximo. Para os rabinos, matar só era um problema quando isso acontecia de forma literal. E Jesus Cristo veio contrariar esse princípio. Eles apenas interpretaram o lado exterior da lei. E Jesus Cristo veio para interpretar o lado interior da lei. Eles apenas com suas tradições puderam contemplar a letra. E Jesus Cristo veio para demonstrar o espírito da lei. Só que aqui eu vou abrir um gancho. Muitas vezes você, assim como os falhos intérpretes da lei, assim também como os falhos intérpretes do Antigo Testamento, às vezes erramos na interpretação bíblica. Às vezes também se equivocamos na interpretação da palavra de Deus. E muitas vezes, muitas pessoas, ao invés de moldar suas vidas ao ensinamento das Escrituras, acabam moldando a Escritura às suas vidas. Acabam relativizando o texto e princípios universais que são imutáveis. Quantas vezes a gente já não ouviu falar pessoas dizerem o seguinte: olha, a tua religião pensa assim? É assim que eles pensam? É isso que eles pensam desse texto? Mas nós não pensamos bem assim, não. Vocês pensam assim, nós pensamos dessa maneira. Olha, isso que o teu pastor, ou é isso que ele está falando a respeito da Bíblia? Não. Isso aí está errado. Só que a Bíblia é um livro universal e seus princípios são legislativos para todos os povos. Sendo assim, todos devem se moldar à palavra de Deus e não o contrário. Um outro grande exemplo disso é quando, por diversas vezes, nós utilizamos para a interpretação das Escrituras, assim como os escribas e fariseus, nós utilizamos a palavra eu acho. O quê? A Bíblia fala isso a respeito desse princípio? Não. Eu acho que não é bem assim, não. O que? A Bíblia diz que adultério é um problema? Que casar-se novamente de forma ilegítima é um problema? O quê? Eu acho que não é bem assim. O que? A Bíblia diz que homossexualismo é pecado? Não, irmão, calma aí. Isso aí ficou lá para trás. Eu acho que não é dessa maneira. Eu acho que não é dessa forma. Mas que Deus possa nos guardar nessa noite de equivocadas interpretações e que possamos ser guiados pelo Espírito. E então, Jesus vai começar a sua interpretação positiva do texto. E é como se ele dissesse: olha, foi isso que os homens de outrora vos disseram? Foi isso que os antigos vos falaram a respeito do 6º mandamento? Foi isso que os fariseus, os escribas e os rabinos vos disseram a respeito do 6º mandamento? Eu, porém, o Cristo, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Senhor que criou os céus e a terra, eu, porém, o Filho de Deus, vos digo. E o que a gente tem que pensar quando a gente olha para esse texto é o seguinte: qual interpretação é melhor? Será que a melhor interpretação é aquela que vinha dos escribas e fariseus? É aquela que vinha dos homens? Ou será que a melhor interpretação é aquela que vem da boca do próprio Deus? Eu creio que a melhor interpretação é a do grande legislador. É a de Cristo. E é sobre ela que nós iremos falar nessa noite. O versículo 22 vai nos dizer o seguinte, meus irmãos: eu, porém,
vos digo, aqui é Cristo dizendo, que qualquer que se irar contra seu irmão, sem motivo, estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. Como eu disse nos momentos anteriores, a tradição da época de Cristo foi capaz apenas de contemplar o lado exterior da lei. Com isso geraram um sistema de hipocrisia, que era conhecido por todos como tradição. E nem sempre tradição é uma coisa ruim, irmãos. Mas quando ela invalida o mandamento de Deus, quando ela invalida os princípios bíblicos, ela acaba se tornando um problema gigantesco. E Jesus Cristo denunciou muitas vezes isso. Jesus Cristo falou muitas vezes contra a tradição. E para que a gente possa olhar isso de forma melhor, vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler até o verso 20. Mateus capítulo 15, versículo 1, iremos ler alguns versículos aqui. Versículo 1 de Mateus capítulo 15 vai nos dizer: Então alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e o questionaram. Então chegou um pessoal lá de Jerusalém e veio para questionar Jesus Cristo. E a questão que eles levantaram foi a seguinte, versículo 2: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Então eles vieram lá de Jerusalém para questionar Jesus Cristo a respeito de uma coisa que estava acontecendo e incomodando eles de uma forma gigante, que era os discípulos de Cristo comer sem lavar as mãos. E Jesus Cristo vai dar uma resposta que a gente vai ficar assim até um pouco abismado com a resposta de Cristo. Então nós vamos já ver aqui que os fariseus eles estavam mais preocupados, irmãos, com as tradições do que com a própria Escritura. Para eles mais valia obedecer ao homem do que obedecer o próprio Deus. E olha a resposta de Jesus no versículo 3. Ponderou-lhes Jesus: Por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus Cristo diz o seguinte: olha, os meus discípulos estão transgredindo a tradição de vocês, e vocês que estão transgredindo o mandamento de Deus, qual é superior? O mandamento ou a tradição? E olha só o versículo 4, pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoar seu pai e sua mãe seja punido com a morte. Contudo vós disseis, se alguém disser a seu pai e sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai e sua mãe com seus bens. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Estava acontecendo o seguinte, irmãos. O quinto mandamento diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Mas para que eles não viessem cumprir esse mandamento, eles fizeram uma tradição. Não, tudo que eu tenho eu ofereci ao Senhor. Tudo que eu tenho eu entreguei ao Senhor. Então meu pai eu entreguei ao Senhor. Ele não tem mais responsabilidade comigo. A responsabilidade dele é com o Senhor. Então eles não precisavam ajudar e auxiliar seus pais com seus bens. Por causa do quê? Por causa da tradição. E Jesus Cristo vai dizer para eles no versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adora, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas pelos homens. Jesus Cristo identifica o problema. Ele diz: olha, o problema não está no exterior. O problema está no interior de vocês. Por fora, vocês são espirituais. Por fora, vocês parecem que são bons, mas por dentro, o seu coração está distante de mim. Aqui Cristo deixa bem claro que o problema não reside no exterior do homem, mas sim no interior. Não é o exterior que corrompe o interior, mas sim o interior que corrompe o exterior. O versículo 10 vai dizer isso com mais ênfase, olha só. Então Jesus conclamou a multidão, aproximou-se e pregou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna a pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim, corrompe as pessoas. Então Cristo deixa bem claro que o problema residia
no interior do homem. Versículo 12 vai dizer: então aproximaram-se dele os discípulos e avisaram: sabe que os fariseus se ofenderam quando ouviram tuas palavras. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, eles são guias cegos guiando outros cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então pediu-lhe Pedro: explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou: também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam as pessoas impuras. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falso testemunho, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Então o que o Senhor está dizendo para os fariseus é que a lei de Deus, ela começa a ser quebrada quando a gente começa a transgredir ela no nosso interior. É no interior que se inicia a transgressão à lei de Deus. De nada adianta eu cumprir a lei de Deus no meu exterior, mas o meu interior ainda ser corrompido. Cristo deixa bem claro onde a transgressão começa, de onde saem os maus desígnios. Isso provém do interior. E é isso que ele está falando no versículo 22, meus irmãos, de Mateus capítulo 5. O versículo 22 diz que se no nosso coração, se no nosso interior, se dentro de nós a gente ter alguma coisa contra o nosso próximo, se dentro de nós a gente se irar contra o próximo sem motivo, se lá no teu interior tiver ódio, raiva, rancor do próximo, e ainda você não manifestou isso, você já quebrou o 6º mandamento. E se, porventura, você colocar isso para fora e chamar o outro de raca, que pode ser traduzido como cabeça de bagre, cabeça de camarão, retardado mental, se isso sair para fora, meus irmãos, você se tornou homicida. Você se tornou alguém que quebrou a lei de Deus. E talvez os tribunais da terra não te julguem. Talvez os tribunais da terra não vão te levar preso. Mas existe um tribunal no céu e que nenhum culpado passa por inocente. É isso que Cristo está falando. É dura essa palavra, mas é realmente isso. Olha, o tribunal do céu existe um legislador que não deixa nenhum culpado passar por inocente. Cristo está dizendo o seguinte: as nossas atitudes podem matar uma pessoa. As nossas palavras podem destruir o outro. E se com as nossas palavras nós fizermos isso, nós quebremos o 6º mandamento, que é: não matarás. Então Cristo deixa bem claro que o pecado começa no interior. E não é dessa forma que procedem os cidadãos do reino dos céus. O Senhor nos comprou para as boas obras. E então Jesus vai dizer o que nós devemos fazer a partir do versículo 23 e 25, se isso acontecer conosco. Melhor dizendo, 23 e 24, se isso acontecer conosco. Vamos ver o que está escrito lá no versículo 23 e 24. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. E depois volta e apresenta a tua oferta. Nesse texto, vimos como devem proceder as pessoas que ofendem aos outros e vão ao templo para adorar a Deus. Cristo mostra para tais pessoas que Deus não recebe a adoração de um homicida. Deus não recebe esse tipo de adoração. E no período de Cristo, a adoração estava muito ligada com a visita ao templo. Era no templo que eles iriam para apresentar suas ofertas, tanto sacrificiais quanto dizimais. Só que isso parece estar um pouco desligado da nossa atualidade, porque hoje nós não precisamos mais de um sacerdote como no Antigo Testamento para apresentar as nossas ofertas. Hoje nós temos livre acesso por meio de Cristo para nós apresentarmos a nossa oferta de louvor, pois o véu se rasgou através do sangue de Jesus.
Só que o que o texto está querendo dizer é que Deus não recebe de forma nenhuma ofertas manchadas. Deus não recebe de forma nenhuma ofertas impuras. Tem muitas pessoas se enganando com o Senhor. Deus não aceita a adoração hipócrita, pois Ele sonda os corações. Ou nossa oferta, ela tem o bom aroma, o bom cheiro de Cristo, ou a nossa oferta tem o bom cheiro do Senhor Jesus, ou ela não será aceita diante de Deus. Ou o nosso coração está cheio do amor de Cristo, ou está preenchido pelo ódio, pela raiva e pelo rancor. Tem muita gente que está se enganando, vivendo de aparência. Há pessoas que levantam suas mãos no cultos, pregam, cantam, manifestam uma espiritualidade externa, visível, pomposa, elegante, digna de aplauso, mas Deus está dizendo: eu conheço o teu coração. Eu conheço o vosso coração. Deus conhece o nosso coração, irmãos. E enquanto não houver reconciliação, a tua oferta, infelizmente, ela não é recebida. Ela não é aceita diante de Deus. É isso que ele está dizendo no versículo 23 e 24. Olha, se você cometeu alguma coisa contra o teu irmão, contra o teu próximo, e está no templo adorando, deixa a oferta ali, vai lá, reconcilia-te primeiro e depois vem apresentar a tua oferta. Parece duro isso, mas é isso que o texto está dizendo. E tem outros que querem enganar a Deus quando cometem um ato que merece repreensão. Quando cometem um ato que merece ser tratado. Para não se redimirem com seus atos, para não se humilharem com seus erros, tentam subornar a Deus com o aumento da oferta. O que acontece? Foi isso que eu cometi? Foi isso que eu fiz de errado? Então, para que o Senhor não venha cobrar de mim, antes eu orava pouquinho, agora eu vou orar mais. Antes eu dava o dízimo, mas depois do erro, agora eu vou dar o trízimo. Antes eu não evangelizava, mas agora que eu cometi o erro, eu vou passar a evangelizar. Isso me faz lembrar de uma história lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, aonde nós vimos que o Senhor convoca a Saul ir à guerra contra os amalequitas. E o Senhor dá uma ordem por meio de Samuel que ele deveria eliminar todos os amalequitas. Porém, quando Samuel vai ao encontro de Saul, Samuel vê uma situação totalmente diferente. Quando ele vai se encontrar, ele acaba ouvindo o balido das ovelhas, acaba ouvindo o mugido das vacas. E então Samuel questiona Saul: olha o que deu. O Senhor disse que não era para te trazer nada da guerra, era para ficar tudo lá. Não era para você trazer despojo nenhum. Então Saul tenta se justificar, tenta ser mais inteligente que Deus, dizendo: não, a oferta que eu trouxe, isso aí que tu está vendo essas ovelhas, está vendo essas vacas, isso aí é a primazia do outro povo, eu trouxe para ofertar em holocausto a Deus. Então Samuel responde o seguinte: olha, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, nós não podemos se enganar. Nós não podemos tentar enganar a Deus. Por isso não pense que Deus se impressiona com a quantidade de nossas ofertas. O que Deus quer é um coração puro. Então essa noite Deus está nos dando uma oportunidade de repensar nossa adoração e reviver nossas vivências com o nosso próximo. Como é que anda a nossa vida com o nosso vizinho? E aqui eu me coloco também, irmãos. Eu também faço parte desse povo e posso errar como qualquer um de vocês. Como é que está a vida entre casais? Será que nós aqui no culto se abraçamos, se beijamos, damos a paz do Senhor, mas lá em casa o pau pega? Lá em casa cada um dorme de costa virada um para o outro? Será que aqui nós dizemos: ô irmão, e aí, tudo bem? Mas quando nós viremos a costa, aquele irmão é chato, não presta, ele lá. Deus está dizendo: sem reconciliação não há adoração. É impossível houver reconciliação, houver adoração sem reconciliação. E nos versículos seguintes, iremos contemplar os últimos relatos sobre a interpretação do 6º mandamento. Versículo 25 e 26 vai nos dizer: entra de acordo depressa com teu adversário enquanto está com ele a caminho do tribunal,
para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. No atual texto, Jesus Cristo ele utiliza as ações jurídicas terrenas para representar as ações jurídicas celestiais. Não muito distante daquilo que acontece aqui na terra, um dia também vai acontecer lá no céu. A grande diferença está na pena e na recompensa dessas ações. Aqui na terra, a morte acaba com o processo jurídico, mas lá no céu, pena e também recompensa são eternas. Então, no versículo 25, vemos Jesus falar sobre a urgência da reconciliação a caminho do tribunal. Jesus deixa bem claro que devemos procurar nos reconciliar o quanto antes. E esse caminho até o tribunal, ele representa o caminho até a eternidade. É isso que Jesus está dizendo, olha, no caminho para a eternidade, no caminho para o céu, você deve procurar se reconciliar depressa. E por que isso, irmãos? Porque você pode ser surpreendido pela passagem a esse tribunal. Hebreus diz que depois da morte segue juízo. E é a morte que vai nos levar até o tribunal de Deus. Só que nós temos datas de nascimento, mas não temos data de óbito. Então nós devemos depressa procurar nos reconciliar um com os outros. Por isso, para que a morte não seja um ato de um intenso pesar pela eternidade, devemos nos reconciliar antes que sejamos entregues na mão do terrível juiz, que não tem o culpado por inocente. E relembrando, reconciliar-se aqui não é simplesmente um ato externo, mas também o ato interno. Não adianta por fora eu pedir desculpa, perdão, mas por dentro eu ainda alimentar ira, rancor e ódio. Não adianta, irmãos. Deus sonda os nossos corações e nós precisamos perdoar primeiramente por dentro, para que isso venha se manifestar para fora. Por isso, se a caminho do tribunal alguém te fez alguma coisa, irmãos, Jesus Cristo convida você a perdoar essa pessoa assim como Ele te perdoou. Jesus Cristo te convida a dar o perdão. Você também recebeu o perdão de Cristo e por isso Cristo também te convida a perdoar o seu próximo. Lembre, não deixe que nada acabe com a nossa esperança na eternidade ou que nada venha fazer com que nós um dia sejamos separados para sempre de Cristo, para sempre da presença de Deus. Então, no tribunal dos homens, talvez esse ódio no coração, essa ira, esse rancor, o juiz daqui não vai te julgar. O juiz daqui vai te deixar tranquilo. Mas essa ira, esse rancor, esse ódio que está no coração, o juiz lá de cima contempla e vê, irmãos. Não tem nada que fique desapercebido aos olhos de Deus. Ele contempla todas as coisas, Ele vê tudo. E de forma nenhuma Ele vai nos deixar impune. Dessa forma, Cristo termina a interpretação a respeito do 6º mandamento. E deixa bem claro que nem mesmo os escribas e fariseus estavam isentos de quebrar tal princípio. Pois aquilo que não se manifestou no exterior, havia se manifestado no interior. E na continuidade, Cristo vai continuar falando a respeito da lei de Deus. E agora Cristo vai começar a interpretação do 7º mandamento, a partir do versículo 27 e 28. Versículo 27 e versículo 28 vai nos dizer: Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Os homens de outrora, assim também como os rabinos, os fariseus, os escribas, eles não estavam errados em citar o 7º mandamento. O grande problema não era eles citarem o 7º mandamento. O grande problema, meus irmãos, estava na exposição deles, que não era satisfatória. Aleluia. A exposição do assunto não era satisfatória. Como no caso anterior,
não era a lei que estava errada, e sim a interpretação dos rabinos que era defeituosa. Eles infelizmente isolavam o 7º mandamento e acabavam se equivocando. Se eles interpretassem o 7º mandamento à luz do 10º mandamento, que é não cobiçarás, talvez eles interpretassem de forma correta o 7º mandamento. Porque eles entenderiam que a cobiça contra outra pessoa, ela começa no interior. É por dentro que a cobiça começa, é no coração, é lá que reside a cobiça. É do coração que procede os maus desígnios, é de lá que sai o adultério, o homicídio, é de lá que sai a imoralidade, conforme está escrito lá em Mateus 15, 19. Os inimigos de Cristo viviam para apontar os erros dos outros, viviam para apontar os atos exteriores, pelo menos essa era a sua ênfase. Eles pareciam sempre serem irrepreensíveis, poderosos, perfeitos, sem prejuízes. Eram severos algozes dos que eram pegos em atos de adultério. Lembra lá de João capítulo 8, versículo 1 a 11, onde uma mulher é surpreendida em ato de adultério, e eles levam essa mulher até Cristo, só que em nenhum momento eles pensaram que também podiam ter cometido adultério, porque eles não tinham sido surpreendidos pelo ato, mas no seu coração. E no coração, como é que estava? Jesus deixa bem claro que nós podemos pecar no coração, que nós podemos adulterar no coração. Esses inimigos de Cristo, os fariseus, eles nunca manifestavam qualquer empatia, muito menos consideravam os seus próprios erros. E a interpretação de Cristo aqui está desbancando, está fazendo desmoronar a falsa espiritualidade dos escribas e dos fariseus, e os convidando a se humilhar, os convidando a entender que eles, assim como os outros, eram pecadores, e que eles também podiam quebrar o 7º mandamento. Cristo, no Sermão do Monte, está fazendo uma investigação dos nossos corações. Cristo, no Sermão do Monte, eu vou repetir, está fazendo uma investigação dos nossos corações. E demonstrando que nunca poderemos nos justificar diante de Deus com os nossos atos de justiça. Somos carentes da justiça que vem do Senhor Jesus. Somos carentes da justiça que vem do Messias, que vem de Cristo. E sem essa, nós seremos repudiados diante de Deus. A pergunta que surge ao lermos o versículo 28 é: quem nunca em seu coração não cobiçou alguém? É quem nunca em seu coração não cobiçou outra pessoa? É isso que Cristo está dizendo. Quem nunca em seu coração? Tanto homem, quanto mulher, quanto jovem. Creio que todos, por mais fiéis que sejam, já acabaram tropeçando nesse ponto da lei. E tem muitos irmãos fiéis que lutam com isso diariamente. Tem muitas pessoas fiéis que têm esse problema e lutam diariamente contra isso. Mas então o que fazer, meus irmãos? Como vencer essa luta? Como podemos ser vitoriosos sobre o adultério que tem início no coração? O que a gente vai fazer para lutar contra isso? E Jesus Cristo vai dizer isso no versículo 29 e no versículo 30. Olha só o que ele diz no versículo 29, meus irmãos, e no versículo 30, aleluia, do capítulo 5 de São Mateus. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o para fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Este mandamento, ele não pode ser interpretado de forma literal. Porque se eu arrancar o meu olho direito, eu ainda vou pecar com o esquerdo. E se eu arrancar a minha mão direita, literalmente, eu ainda posso pecar com a esquerda. E será em vão os meus esforços contra o pecado. Será em vão os meus esforços, a minha luta contra aquilo que age no meu interior. Então o que o Senhor Jesus está dizendo é que devemos agir de forma drástica, de forma radical contra o pecado. Não podemos alimentar o pecado como um bicho de estimação. Nós não podemos fazer do pecado, irmãos, o nosso amigo.
nós devemos resistir o pecado. Nós devemos lutar contra o pecado. Devemos eliminar ele de perto de nós de qualquer forma, de qualquer jeito. Por isso, o que Cristo está dizendo é o seguinte: se o seu problema é aquela revista, irmãos, queime-a. Se o seu problema é a internet, tire ela de perto de você. Se seu problema é a televisão, é ela que te afasta do Senhor, desligue a televisão. Se seu problema é uma relação, ou melhor dizendo, uma amizade, corte os laços com essa amizade. Pois é melhor você perder todas as coisas aqui nessa terra do que o seu corpo um dia, por inteiro, ser lançado no inferno. Só que parece um pouquinho complicado, né? Como a gente toma a justiça de Cristo e ainda tem que se esforçar? O que acontece aqui? Meus irmãos, essa luta contra o pecado só é possível por meio de uma ação santificadora do Espírito Santo. Todos os nossos esforços sem isso são vãos e não chegarão a lugar nenhum. Por isso, a luta contra o pecado, a luta que está dentro de nós, do nosso interior, começa sempre com um reconhecimento de total incapacidade de vencê-lo. Quando você entende, eu não tenho capacidade de vencer o pecado. Quando você entende, eu sou pecador. E quando você olha para Cristo e vê a perfeição, e olha para você e vê a imperfeição, é aí que então a luz do Evangelho raia sobre você, a justiça de Cristo cai sobre ti, e você pode agora praticar as boas obras. Quando entendemos as nossas misérias e a confessamos diante do Senhor, o Senhor nos reveste da sua justiça. Diante disso, só há vitória contra o pecado quando Cristo é a nossa justiça. E aí sim, a gente pode cumprir a lei de Deus. Isso me faz relembrar o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, versículo 24. Paulo diz algo que é muito interessante, algo que a gente tem que estar alerta. E aqui mais ou menos as minhas palavras, Paulo diz o seguinte: olha, desaventurado, que quer dizer, olha, miserável, pecador, falho, hipócrita, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é que pode me livrar do pecado? Quem é que pode me ajudar na luta contra o pecado? É isso que Paulo está dizendo. E então, como se fosse um grito de alívio, Paulo diz o seguinte: olha, mas dou graças a Deus por Cristo Jesus, o meu Senhor. Sabe como a gente pode vencer o pecado, irmãos? Quando estamos em Cristo. Cristo nos retira do meio dele. Cristo nos santifica, porque é isso que significa a palavra santificação ou santo. Ele é separado. Cristo nos separa daquilo que desagrada a Ele. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E agora nós, tendo nas mãos o sangue do Cordeiro, tendo nas mãos o sangue de Jesus, podemos apresentar diante de Deus uma oferta de louvor agradável ao Senhor. Que não é simplesmente o levantar de nossas mãos essa oferta, mas também é o viver conforme a palavra de Deus. Quando andamos segundo os princípios que foram lidos antes, quando nós se reconciliamos, quando nós perdoamos, quando a gente entende que nós devemos sempre doar o amor de Cristo ao próximo, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos apresentando uma oferta a Deus, que é melhor do que qualquer sacrifício que se pode ter. Quando a gente entende que, meus irmãos, quando a gente entende que Cristo, a sua justiça, quando a gente entende que o sangue de Jesus é poderoso para nos fazer novas pessoas, novas criaturas, automaticamente a gente começa a andar nas boas obras. Automaticamente a gente consegue cumprir o 6º mandamento. Automaticamente a gente consegue cumprir o 7º mandamento. E não simplesmente de forma exterior, mas também no interior, porque Jesus Cristo mudou o nosso coração. Jesus Cristo arrancou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. E então,
Com esse coração de carne, nós podemos chegar diante do altar e apresentar nossa oferta de louvor a Deus. Com esse coração de carne, nós temos disposição de perdoar o próximo. Com esse coração de carne, meus irmãos, os nossos olhos estão fitados na eternidade e não na mulher do próximo. Com esse coração de carne. É isso que acontece quando temos Cristo em nosso coração. Então, de forma muito sucinta, hoje nós podemos compreender e aprender de forma ligeira e rápida que o grande problema do homem reside no seu interior. É lá no coração que começa todas as transgressões. É no coração. Talvez você pode dizer para Deus, olha Senhor, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não faço nada que contraria a sua lei. Mas Jesus Cristo está dizendo, examine o seu coração. Será que você nunca cobiçou ninguém? Será que nunca no seu coração você teve um ódio contra outra pessoa? Será que no seu coração você nunca falou mal de alguém? E se isso aconteceu, Cristo te convida a se reconciliar. Cristo te convida a se prostrar e se humilhar e dizer, Senhor, eu preciso da tua justiça, me ajuda. Jesus, eu preciso da justiça que vem do Calvário, me auxilia. Porque eu, como miserável, eu sendo homem, eu não consigo. Não é fácil perdoar, irmãos, mas isso é possível para aqueles que são cidadãos do reino de Deus. Não é fácil, irmãos, voltar atrás de uma palavra, mas isso é possível para aqueles que foram ou tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Por isso, nessa noite, irmãos, se você é filho do reino, se você pertence ao reino de Deus, você consegue cumprir o 6º mandamento. Você consegue cumprir o 7º mandamento e você pode viver em novidade de vida e sempre disposto a doar o perdão, seja para quem for, porque Cristo lhe ajuda, Cristo lhe dá força, Cristo lhe fortalece. E com isso, eu termino dizendo que agora nenhuma condenação há. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós, o sangue do Cordeiro nos cobre e nos transforma e nos faz nova criatura. Diante disso, nós que somos cidadãos do céu, devemos agir de forma que Deus venha a ser glorificado por nossa submissão à sua palavra. Por isso nós que somos cidadãos do reino de Deus, se prostramos diante da sua palavra e dos seus ensinamentos e obedecemos por meio de sua maravilhosa graça. Por meio da graça de Deus, o favor não merecido, eu e você cumprimos o mandamento de Deus. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Esse texto parece um pouco cansativo, mas foi essas palavras, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Nós devemos nos reconciliar, nós devemos obedecer à lei por meio da graça. Nós devemos fazer a vontade do Messias, a vontade do Cordeiro. Eu vou orar nessa noite, mas quero que você saia pensativo nessa noite daqui. Como é que vai a vida lá fora, irmãos? Está tudo certo? A vida entre irmãos, entre familiares, está tudo certo? Eu quero que você pense agora, eu vou apresentar minha adoração a Deus, eu vou levantar as minhas mãos para os céus. Mas será que não tem nada no teu coração impedindo que essa adoração chegue a Deus? Irmão James, Deus não escolhe a adoração, balela. Balela, irmãos. Lembra lá de Caim e Abel? Ele recebeu uma e rejeitou outra. Essa é a verdade bíblica. Então, eu te convido a, Senhor, me ajuda, para que essa oferta chegue diante a Ti. Me ajuda para que eu possa Te adorar de forma sincera e não hipócrita. Jesus, essas foram as minhas palavras, Senhor, ao Teu povo. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que eu sou falho, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou errante, Deus. Mas por meio da Tua cruz, por meio daquilo que veio, ou por meio daquilo que Tu fizeste, Senhor, agora eu posso apresentar a minha adoração. Agora eu posso manifestar o meu louvor. E eu quero Te pedir, Jesus, Tu que és o Cordeiro, eu quero Te pedir, ó Espírito Santo, o Senhor que sonda os corações, eu Te peço, ó Deus, visita o coração de cada um dos irmãos aqui nessa noite.
E, Senhor, se há algum rancor, se há alguma raiz de amargura, se há algo que os impede de adorar o Senhor, eu te peço, Senhor, arranca nessa noite. Tira de lá, Senhor. Senhor, se há irmãos aqui que faz anos que não se falam, Deus, eu quero te pedir por tua misericórdia, toca nele. Senhor, eu te peço, ó Espírito Santo, é tu que convence do pecado, da justiça e do juízo, visita essa pessoa nessa noite. Eu creio piamente que o Senhor pode transformar os corações hoje aqui e fazer, Senhor, que a tua paz venha reinar. Senhor, essa é a tua igreja, eles são cidadãos do reino, Senhor, eles são cidadãos do céu, Senhor, por isso auxilia-os a perdoar, auxilia-os, Senhor, a amar, auxilia-os, Deus, e protege todos os membros deles, para que eles possam com o corpo entregar um sacrifício agradável a ti, Senhor. Ajuda-os, Deus. E que tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que vem contra eles e que lhes impede de te adorar, que nessa noite o Senhor possa arrancar para a glória do seu santo nome. Amém e amém.